Graça e paz, meus irmãos. Eu quero falar nesse vídeo a respeito de algo muito poderoso que Deus deu para nós que cremos em Jesus Cristo, que temos Jesus Cristo. Em Mateus, no capítulo 16, versículos 13 ao versículo 19, está escrito assim: Chegando Jesus à região da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. Se você observar aqui todas as respostas que os discípulos deram com relação ao povo que achavam que era Jesus, ou seja, o povo acreditava que Jesus era um profeta, porque João Batista era profeta, Elias era profeta, Jeremias era profeta e outros profetas, como eles citaram aqui. E Jesus não era profeta. Um profeta é subordinado a uma voz. E Jesus era Deus, né? Jesus estava acima de ser um profeta. E Jesus então afunila a pergunta e faz o seguinte: E vocês? Perguntou ele: Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ou tu és o Rei ungido, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. Eu lhe digo que você é Pedro, ou seja, você é um fragmento de pedras. E sobre essa pedra, sobre essa rocha que sou eu, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-las. E eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado no céu, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Interessante que a palavra igreja aqui é mencionada pela primeira vez por Jesus Cristo e a única vez nos 4 evangelhos. Essa palavra igreja é mencionada. E mesmo Jesus mencionando essa palavra igreja, essa palavra não foi criada por Jesus Cristo. Essa palavra já era uma palavra comum usada pelos gregos, que criaram essa palavra igreja, que no grego significa eclésia. Então, os gregos conceberam a ideia do governo. Eles que conceberam a democracia, o governo, as ciências, a política. E os gregos conceberam a ideia de eclésia. Então, quando um rei era escolhido e ele governava sobre o povo, para que ele governasse sobre o povo, ele precisava levantar uma eclésia, que era pessoas da sua confiança, que ele levantava, pessoas fiéis, e essas pessoas formariam a sua eclésia, e a eclésia do rei teria a responsabilidade de fazer com que os pensamentos do rei, a mente do rei, tornasse leis, e essa vontade do rei fosse levada ao povo, fosse executada no meio do povo. E assim surgiu a ideia da eclésia. A história nos conta que Roma, ela tornou-se um império e dominou não somente o mundo, mas também a Grécia. A Grécia caiu sob os pés de Roma. E Roma, ela destruiu várias coisas na Grécia, mas não destruiu as bibliotecas e não destruiu também o pensamento grego. Se você observar até hoje, a Grécia domina o mundo através do pensamento grego. As cadeiras que existem nas faculdades são todas de pensamentos gregos. A maioria das religiões que existem hoje são fundamentadas em pensamento grego. E Roma, então, pegou a ideia de eclésia. Então, César, o imperador, o rei romano, ele também tinha sua eclésia. E a eclésia era aquela pessoas escolhidas por ele, pessoas fiéis, de confiança, que ia reproduzir sua mente, reproduzir os seus pensamentos para o povo, através de leis. Qual era a eclésia de Roma? Era o Senado. Se formos olhar bem hoje, a eclésia hoje num país democrático como o Brasil é o Senado, é a Câmara dos Deputados.
São eles que fazem as leis de acordo com os pensamentos do rei ou do presidente e executam essas leis também no meio do povo. Então, todo o povo do reino seguia os pensamentos, seguia a mente e a vontade do rei levada para a eclésia pela igreja. E Jesus então olha para os seus discípulos que estavam acostumados com essa ideia, que conhecia essa palavra. E Jesus diz para eles: olha, sobre esta pedra, sobre mim mesmo, edificarei a minha eclésia. Vou levantar a minha eclésia. E as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Interessante é que Jesus estava dizendo: assim como os reis têm sua eclésia, eu sou o rei ungido, eu tenho a minha eclésia, que é a igreja. E a minha eclésia, que é a minha igreja, vai estar pensando os meus pensamentos. Eu colocarei na minha eclésia a minha mente. Por isso que em 2 Coríntios, no capítulo 2, versículo 16, Paulo diz assim: quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, é importante entendermos que a mente de Cristo, os pensamentos de Cristo, foi colocado sobre a sua igreja, sobre a sua eclésia, para fazer com que a vontade de Cristo, que é o Rei ungido, seja levada para o povo, seja levada para todos do reino, para que a mente de Cristo, a vontade de Cristo, torne-se conhecida através da igreja para as pessoas que estão lá fora. Se formos pensar assim, qual é a vontade de Cristo? Qual é a mente de Cristo? Quais são os pensamentos de Cristo com relação às pessoas que estão lá fora? Bem, Jesus Cristo veio para salvar o pecador. Esse é o pensamento dele. Jesus Cristo, quando subiu, a última palavra, ele disse que os seus discípulos, que somos nós, deveriam fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas, até quando ele voltasse. Esse é o pensamento, esse é o desejo, essa é a mente de Cristo. Então, quando eu ou você que é cristão, que crê em Jesus Cristo, faz discípulos, cura os enfermos, liberta as pessoas possessas de espíritos malignos, expulsa demônios, leva pessoas ao arrependimento, ensina o evangelho para as pessoas, nós estamos fazendo com que o pensamento de Cristo, a mente de Cristo, a vontade do Rei se torne realidade através da sua eclésia, que somos nós. É importante entendermos também outra coisa, né? O maior trabalho de Satanás é manter a igreja, a eclésia do Senhor Jesus na ignorância. Jesus disse que Satanás é o príncipe das trevas. E se você for ler no original, a palavra trevas não é falta de luz, não é a noite, não é a escuridão. A palavra trevas é a palavra ignorância. Então, é a palavra falta de conhecimento. Isso significa trevas. O diabo, ele não quer que você saiba quem você é. Ele quer te manter na ignorância e nas trevas. Ele não se importa que você venha aos cultos e que faça coisas religiosas, levanta as mãos, canta. O que ele quer é te manter nas trevas, na ignorância. Ele não quer que você seja iluminado. Ele não quer que você tenha esse tipo de conhecimento que você está recebendo agora. O diabo sabe que na ignorância você não vai viver a mente de Cristo, os pensamentos de Cristo. Você vai viver os teus pensamentos, o pensamento religioso, mas não de Cristo. Possivelmente você ficará toda a sua vida dentro de uma igreja sem fazer um discípulo, sem expulsar um demônio, sem curar um enfermo, sem libertar uma pessoa, sem levar o evangelho para o pecador. O diabo sabe que você não vai fazer a vontade de Deus se estiver na ignorância. Ele sabe que se você estiver na ignorância, você não vai tornar a vontade de Deus revelada na terra. Ele sabe que você não vai fazer discípulos. O diabo sabe que se você viver na ignorância, você não vai fazer nenhuma diferença na terra com relação ao reino de Deus. Será mais
uma pessoa no meio de milhões de pessoas dentro das igrejas que vão todos os domingos ou todas as semanas buscar bênçãos pessoais, mas que não se importam em ter a mente de Cristo e fazer com que essa mente, essa vontade, esses pensamentos tornem-se conhecidos lá fora. E ao contrário da palavra trevas, temos a palavra luz. A palavra luz no hebraico não significa uma lâmpada acesa, né? No original a palavra luz significa conhecimento. Então ignorância é igual às trevas e conhecimento é igual à luz. Satanás é chamado de o príncipe das trevas. Jesus Cristo é chamado de a luz do mundo. Jesus Cristo, ele vem para destruir a ignorância com a verdade, com o conhecimento. Jesus nunca disse, o governo vai te libertar, seu pastor vai te libertar, ir aos cultos vai te libertar, o templo que você vai te libertar. Não, Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. Então é o conhecimento da verdade, é a luz que vai trazer a libertação. Satanás então lhe diz mentiras para manter você como a eclésia nas trevas. Ele diz, você faz parte de uma organização religiosa. É mentira. Ele diz, Jesus é o fundador de uma religião que é o cristianismo. É mentira. Ele diz, não se envolva com as coisas do reino. Isso é para pastores profissionais que ganham, que vivem para isso. É mentira. Ele disse, se envolva com a sua vida terrena, até não ter mais tempo para nada, de tanto trabalhar, de tanto acumular coisas, e você não vai fazer a vontade de Deus. É mentira. Ele te diz, fica na igreja, canta canções, ouça pregações, faça isso e vá para o céu. Também isso é mentira. Por quê? Jesus diz, você é minha igreja. Isso é verdade. Jesus disse, você tem a minha mente, os meus pensamentos e faz parte do meu governo aqui nessa terra. Isso é verdade. Jesus disse, você vive para fazer a minha vontade, conhecida na terra. Isso é verdade. Jesus disse, você deve pregar o meu evangelho, curar os enfermos, libertar os cativos, fazer discípulos para mim, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso também é verdade. Então, Jesus, o rei ungido, escolheu você, a eclésia, para fazer essa obra. Lembra que os reis da Grécia e de Roma, eles escolhiam a sua eclésia? A Bíblia também diz isso em João capítulo 15, versículo 16. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós outros, e vos nomeei para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo aquilo que pedides ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Então, não fomos nós que escolhemos para fazer parte da eclésia, da igreja de Jesus Cristo. Foi Jesus Cristo que nos escolheu. E quando Ele nos escolheu, Ele já nos deu poder para darmos frutos, para fazer a vontade dEle conhecida na terra. Então, querido irmão, querida irmã, abra teu coração, sai de dentro dos templos, vai para fora, viva, seja a igreja lá fora. Eu estava ministrando em um casamento esse fim de semana e chegou uma senhora da congregação que eu pastoreio, e ela, referindo-se à sua filha, disse assim, eu quero tanto levar minha filha na igreja. E tinha uma outra jovem, uma senhora do meu lado, também cristã, e ela virou para ela e disse o seguinte, não faça isso, não leva a sua filha à igreja, leva a igreja à sua filha. Seja a igreja para ela lá fora, onde ela está. E essa palavra, ela sintetiza justamente tudo isso que estou falando aqui. Seja igreja para a sua família, seja igreja para os seus amigos, seja igreja para as pessoas lá fora. Não é levar as pessoas a um templo, é você, a igreja, a eclésia de Jesus, que tem o poder de expulsar demônios, que tem o poder do Espírito Santo para curar os enfermos, que tem a sabedoria de Deus e o poder que Jesus te concedeu para dar fruto, para fazer discípulos, que tem que ir lá fora. Você tem que ir lá fora e você tem que ser igreja lá fora, ser igreja na sua família, ser igreja na sua escola, ser igreja nas ruas, ser igreja na sua cidade, ser igreja nos seus bairros, no seu bairro, ser igreja em nossa nação. E Deus está fazendo essa revolução, que é o avivamento de dentro para fora.
Ou seja, Jesus está transformando a sua eclésia de dentro para fora e tirando a sua igreja da igreja, tirando a sua eclésia da igreja, para que as nações da terra e as pessoas sejam iluminadas pela luz do Senhor. Deus abençoe vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós nos encontraremos em breve e um abraço, até o próximo vídeo.